A literatura para jovens e adultos, ou Young Adults, chegou de mansinho no Brasil. Ganhou muita força com a pandemia e, com expedientes como TikTok e redes sociais, ganhou uma força enorme e tem adeptos pelo Brasil inteiro. Para falar sobre este tema e muitos outros, temos um convidado muito especial, escritor, roteirista, editor. Stefano, bem-vindo ao Trilha de Letras. Obrigado. Você que é um super autor, já escreveu 5 livros, já traduziu, escreveu contos, romances, roteirizou e agora está lançando o Nunca Vi a Chuva, que é um livro que fala sobre um jovem, sobre juventude. Qual é a diferença do Nunca Vi a Chuva para os livros de jovens adultos que a gente vê aí bombando com jovens brasileiros, mas livros estrangeiros, né? Qual é a diferença do Nunca Vi a Chuva para esses livros estrangeiros? Oi, Eliana, obrigado pelo convite. Acho que a diferença é que Nunca Vi a Chuva é um YA nacional, né? É um livro que acontece no interior do Rio de Janeiro, apesar de ter um pedacinho ali no começo em Portugal, um livro que se passa no interior do Rio e que tem suas brasilidades. Então eu acho que as pessoas... eu acho que o público brasileiro consegue encontrar uma identificação com o cenário, com as coisas que vão acontecendo, com a trama, que é toda costurada com coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Essa, para mim, é uma diferença, uma boa diferença. Você me falou aqui uma coisa interessante, né? O livro se passa em Portugal e se passa no Rio e ele traz temas muito densos, né? Depressão, suicídio. Como tem sido a recepção desse livro, né? Esses temas, como tem chegado nesses jovens e no público em geral? O livro tem 4 meses só Tem 4 rodando, meses né? Sim, tem 4 meses de lançado. Bom, é difícil, né, tocar em esse tipo de temática, que são temáticas que exigem uma responsabilidade, né, da autoria. Eu tenho rodado o Brasil com esse livro, agora na turnê de lançamento, e é impressionante o quanto que as pessoas se sentem à vontade para falar de suas dores, de suas vulnerabilidades. Então, vários leitores com depressão ou que se encontraram em algum lugar ali na jornada desse personagem, na jornada dolorida desse personagem, que falam abertamente sobre isso quando tem a oportunidade de falar. Então, isso está me ajudando a perceber que existe algum acolhimento entre esses leitores e a trama, e também me chama muito a responsabilidade de lidar com esses temas para esse público, né, para essa faixa etária, com atenção ali, cuidado, entender a depressão como uma doença, por exemplo, foi muito importante para o tratamento, para a edição desse livro, entender isso como um diagnóstico, o que se faz, para onde que vai depois que você identifica. Então, tudo isso tem sido, acho que, um aprendizado para mim e muito forte, assim, se lidar com esses jovens que estão dizendo eu tenho a mesma coisa que esse personagem. E você fez alguma pesquisa sobre isso? É isso que você espera? O que exatamente você espera quando escreve para esse público e com essa temática específica? Esse livro foi escrito em 2017, foi publicado de forma independente em 2017, e agora ele recebeu um tratamento novo para esse lançamento. É a primeira vez dele, de fato, nas lojas, né, nas livrarias. E aí, com esse tempo desde a autopublicação até agora, foi um tempo muito útil para perceber as avaliações dos leitores e o que precisava acertar aí nesse caminho. E essa trilha desse personagem, pensando na saúde mental, eu acho que foi o que mais me chamou à pesquisa. Eu precisei realmente me debruçar sobre esse assunto e entender como que
como que um jovem, adolescente, lida com esse tipo de informação tendo um diagnóstico. Então, conversar com profissionais de saúde, o próprio formato do livro. O livro ele é em formato de diário. Então, é esse jovem que não fala muito, ele é muito introvertido, e a psicóloga dele que fala para ele, olha, que tal você escrever um diário? Tipo, já que você não consegue falar aqui na sessão, por que você não escreve o que você está sentindo? E aí, esse livro é exatamente esse personagem. A gente lê o que ele escreveu. Então, ali, para ele, é um espaço seguro, onde ele pode falar qualquer coisa, livre de qualquer julgamento, mas para isso foi preciso a pesquisa para poder entender como que esse personagem evolui nesse exercício de falar sobre si mesmo. Então foi super interessante esse processo, e um processo que me fez muito pensar em mim mesmo também quando adolescente, quando consumia livros para minha faixa etária de público, mas escrito por autores que não me considerassem um aborrecente. Eu queria ler alguma coisa de alguém que, tipo, não, essa pessoa, ele é uma pessoa, ele pode ler, eu posso dar um pouquinho mais, ele vai pegar, sabe assim? Sim, a gente subestima muito, né, os jovens, os adolescentes. Isso é muito ruim, mas a literatura eu acho que tem esse caráter de quebrar um pouco os preconceitos. Sim, Você total. concorda comigo? E eu Concordo. vejo na tua escrita também uma pegada muito forte, né? Você traz a representação LGBTQI, AP+. Eh, Você nota alguma mudança na receptividade dessa literatura com essa temática? Ah, Qual é a diferença de quando você era adolescente para agora, né? O que que você vê que mudou? Você acha que a literatura tem esse poder de quebrar os preconceitos e de... Acho que sim, Eliana. Eu tenho certeza que sim, na verdade. Quando eu era mais jovem e lia, eu tinha uma dificuldade muito grande de me encontrar nos personagens. Então, hoje, quando eu escolho um protagonista LGBT, por exemplo, é para mim uma pequena revolução, porque eu não encontrava esses personagens quando lia, né? Até hoje está mais fácil de encontrar, principalmente no YA, né? É um público que pede muito e que quer se ver hoje no que lê. Então não tem para onde fugir. O mercado vai ter que produzir, encontrar quem atenda essa demanda, que é uma demanda cada vez maior dentro da indústria. Ainda assim, me sinto no meio de um movimento quase revolucionário, porque eu não encontrava isso quando eu leio desde os 3 anos de idade. Eu era rato de biblioteca, sabe aquele que aluga uma biblioteca. Bom, você pode alugar 3 livros, alugava um máximo, lia todos, entregava em uma semana e já pegava mais 3. E eu não lembro de um personagem LGBT, por exemplo, que eu li na adolescência. Então, acho que a gente está num tempo novo do mercado. Isso é muito impressionante, né? O tanto de coisa que a gente leu e a gente não se via. E tem um outro atravessamento seu. Você é um homem negro e na sua escrita isso também está lá. Eh, Da onde você tirou? Foi dessa falta de representatividade que você tirou a vontade de escrever para homens negros, falando desse universo? Ah, sim. Acho que tudo no mesmo fluxo. A dificuldade de me encontrar no que eu lia, a dificuldade de achar histórias com pessoas parecidas comigo, dos lugares de onde eu vim, dos lugares que eu conhecia. Então, e também tinha isso, né? Eu me via como escritor desde muito novo, mas eu não conhecia ninguém que fosse um escritor e que se parecesse comigo. Então, parecia muito irreal, parecia que eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha vergonha de assumir esse sonho, porque não tinha ninguém parecido comigo que tinha chegado lá, eu pelo menos não conhecia. Então eu acho que quando eu finalmente tenho
a caneta ou o teclado na minha mão é muito natural. Eu quero escrever para que o jovem não passe pelo mesmo problema que eu, que ele se encontre no livro que ele pegar para ler, que ele se encontre na capa, que ele se encontre no diário desse personagem, que ele se encontre na descrição da casa, do armarinho na esquina, da moça que vende sacolé, que ele se encontre nas páginas. Acho isso fundamental. Incrível. E ainda falando um pouco sobre isso, eu me lembro, o que me chamou a atenção na tua escrita, em especial nessa questão do homem negro, foi que eu vi uma crítica muito ruim que saiu, né? Nos jornais. Isso meio que criou um bochicho nas redes sociais. Esse terreno da crítica, né? Como você enxerga? Como você olha? Quem pode fazer a crítica? O que você pensa sobre isso? Esse foi um episódio, sabe que foi um episódio icônico, emblemático, assim, na minha carreira. Onde eu vou, as pessoas lembram dessa crítica e lembram... A grande maioria lembra com um pouco de raiva, assim, tipo... e eu comecei a ler a partir dessa crítica, né? Tem essa coisa a polêmica, ela ajuda a gente a vender, sem dúvidas. Não tem... Eu acho que eu nunca vendi tanto livro quanto eu vendi naquele final de semana. É mesmo? Eu juro pra Olha. você, assim, foi... Realmente, virei best-seller ali com aquele livro, na Amazon, nas lojas, todo mundo pedindo mais. Então teve que fazer mais estoque, né? Tem esse lado engraçado, né? Que saem várias críticas positivas do seu livro e as pessoas não falam muito, né? E aí quando sai uma crítica negativa, todo mundo quer falar sobre. Eu acho que eu acho que autores são artistas e que o que a gente produz não à toa, quando a gente vende os direitos de um livro, aquilo ali é chamado de obra, né? Você produz uma obra de arte. E eu acho que todo artista está suscetível a ser criticado, né? Ele vai passar por se gera um produto que vai para o mundo e a crítica pode contribuir muito para a gente aprender, entender o que funciona, o que não está funcionando, o que deu certo só na sua cabeça e que no papel não fica tão legal assim. Então, eu acho que tem esse poder talvez de crescimento para a gente enquanto artista, de autoanálise. Eu só tenho uma dificuldade quando o crítico determina praticamente o que é bom e o que é ruim. Porque eu acho esse diálogo um diálogo muito denso. O que é música boa e o que é música ruim? O que é um livro bom e o que é um livro ruim? Para quem? Para que público? Qual que é o seu repertório? Como que você chega nesse lugar? Então aí eu acho um terreno mais arenoso, um lugar mais difícil de pisar. Ao mesmo tempo, eu acho que a crítica é importante para a nossa obra enquanto artistas, né? Durante tanto tempo o livro vai sendo tipo um bebê nosso, né? E depois ele vai para o mundo e a gente tem que ouvir o que as pessoas acharam, né? Faz parte. Incrível, você é um multiartista, né? Você faz muitas coisas e essa pegada empreendedora, né? Essa vertente empreendedora, ela é muito comum hoje em vários escritores e escritoras. Sim. E aí um outro lado seu, que é o de tradutor, você traduziu a Agatha Christie. A biografia dela. A biografia da Agatha Christie. Como é que foi essa experiência? Onde é que o autor, né, o escritor encontra o tradutor e vice-versa? O trabalho de tradução, ele é quase uma reescrita de um livro, né? De lá para cá, desde que eu comecei a traduzir, eu devo ter por volta de 10 títulos traduzidos, continuo traduzindo agora com uma frequência menor, mas é sempre um desafio. A biografia era uma autobiografia, né, da Agatha, deve ter ficado com mais de 500 páginas, assim, era um arquivo muito grande que custou muito tempo e tem uma interseção entre a escrita. Eu acho que os melhores tradutores são os autores, porque a gente
a gente sabe escolher as palavras, a gente aprende a escolher as Porque é palavras. significado, né? As Sim, metáforas, as imagens exatamente. poéticas, não é Sim, literal, né? exato. As expressões, muitas vezes a gente vê as expressões ali na língua inglesa, eu vou vendo, e se você traduzir ao pé da letra, você não chega no mesmo lugar. Você precisa reescrever a frase para tentar chegar naquilo que o autor está dizendo. Então, um trabalho muito divertido, trabalho cansativo. É quase como se você estivesse escrevendo um livro, porque você tem que. Você também corre. É muito difícil porque você corre o risco de não dizer o que aquela pessoa disse. Então você tem que estabelecer um compromisso com o autor de: olha, estou aqui para dizer absolutamente o que você disse. Às vezes vou precisar encontrar outras palavras, mas eu estou com você. Eu vou escrever exatamente o que você falou. Isso é muito difícil. Num dia cansativo, você facilmente pode escrever uma outra frase e ninguém vai perceber. Então, exige um Grau de compromisso ética, ético. É, não é? um trabalhão. Um Mas é trabalhão. divertido. Mas é divertido, é legal, né? E por Sim. falar em trabalhão, outro trabalhão, o Volpe roteirista. O Beijo no Rio vai ser Adaptado. adaptado. Como é Sim. que está esse trabalho? Você acompanhou? Onde o escritor encontra o roteirista? Você sabe disso, hein, É. Helena? O Beijo do Rio foi adquirido, os direitos do livro foram adquiridos pela Boutique e a gente está trabalhando nesse momento na obra, né? Eu estou acompanhando o trabalho de perto, eu também sou produtor executivo dessa adaptação, então isso me permite supervisionar as etapas, até participar escrevendo. A gente já teve uma primeira etapa que foi muito legal, que foi tentar traduzir o que é o livro para um formato de série com 8 episódios, são episódios longuinhos, então tentar entender se o livro dá fôlego para esse formato, como que são esses episódios, onde que estão os ganchos, então meio que criar esse material de venda para o streaming. Processo também muito divertido, muito diferente da escrita na prosa, porque você ali encontra outras técnicas. Então, eu estou hoje muito imerso nesse mercado da adaptação, né? Tudo que você vê, que você olha, tipo, mas é um livro também. O papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo. Mas antes, você fica com uma dica de livro para continuar seduzido pela literatura. Hoje eu venho indicar esse livro maravilhoso, Flor de Gume, da Monique Malcher, essa autora paraense. Esse livro, ele é um livro de contos e em 2021 ele ganhou o Prêmio Jabuti e desde então ele vem sendo muito lido, muito comentado, muito estudado. Até em Harvard ele foi parar. É um livro que vai falar da experiência de gerações de mulheres, vai contar suas histórias, suas vivências, suas dores, né, os seus sentimentos. E é um livro que vai passear entre a prosa e a poesia. É uma escrita maravilhosa, uma escrita assim profundamente poética que entra, sabe, aqui dentro. E faz morada assim dentro da gente. Esse é um livro que eu quero estar sempre lendo e relendo. Fica a recomendação dessa leitura maravilhosa e necessária. Estamos de volta com Trilha de Letras, hoje conversando com Stefano Volpe. Então vamos expressar a sua arte lendo um trecho do seu livro. Vamos. Eu decorei a página que eu quero ler. 76. Ele continuou sério, respirando de maneira pesada. Por fim, decidiu erguer lentamente ambas as mãos em direção ao meu rosto. E, emocionado como nunca antes, interrompi seu caminho e segurei as mãos dele com força. Meu corpo tremia e me veio uma vontade muito forte de chorar, embora não houvesse lágrimas em mim. Conduzi as mãos de Rafael até meu rosto, seus dedos trêmulos e pesados cutucaram o formato dos meus olhos, meu nariz, boca, orelhas, ponta do queixo, os ombros, e então, como se soubesse exatamente como fazer para melhorar o dia,
ele abriu um sorriso e me puxou para um abraço. Explodindo pela sala, a família começou a gritar, bater palmas e assobiar. Todo mundo sorrindo e se abraçando, fazendo daquilo o evento do século. Olha, nos seus livros, a gente vê que a família tem uma relevância. A família tem uma centralidade no que você escreve. Você, como escritor, você é fruto também da sua experiência familiar? Fala um pouco para a gente sobre isso, né? Sobre a sua família, sobre como isso afeta a sua escrita. Tenho um familhão. Minha mãe teve 7 filhos. Uau! Então são 5 meninas e 2 meninos. Aquele monte de gente, uma família negra, morando na Baixada Fluminense, crescendo e se desenvolvendo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, aquele café da manhã com um monte de gente derrubando coisa, minha mãe gritando, cachorro entrando pela casa, aquela loucura da família do subúrbio. E eu sou muito apegado à minha família, a ideia de família me atrai muito e isso aparece realmente em tudo que eu escrevo. Assim, para construir Nunca Vi a Chuva, eu pensei muito nessa família que é uma família do interior, que é uma família atravessada por muitas questões políticas, e poder falar disso nos livros, para mim, é uma oportunidade de mostrar que nós somos um corpo político, né? Que a nossa existência no Brasil, que é tão demarcada geograficamente, abaixada, quem é colocado à margem de uma outra parte da sociedade. Essa coisa do Rio de Janeiro me atrai muito, me dá muita vontade de falar por que a família negra brasileira, por exemplo, mora onde mora, fala como fala, o que tem de diferente dessa família e de uma outra família que viaja para Portugal, para Itália, mora na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu falo disso e Nunca Vi a Chuva. Eu coloco um contraste entre essas duas famílias para examinar o que tem de diferente aí. Isso me interessa muito. E você sabe que esses dias que eu descobri que eu faço isso em todos os livros? Não sabia. É muito instintivo. Orgânico, né? Muito orgânico, faz parte de você. E eu vi que você aprendeu, a sua mãe te ensinou a ler com 3 anos. Sim. E aí você falou sobre política, educação, né? A política da educação, a política do livro dentro de todo o nosso esquema de educação. Como é que você acha que a gente pode fazer para chegar mais nesses jovens que estão nessa periferia, que estão na educação pública? O que o Volpe faria para aproximar esse público da literatura que salva a gente em muita coisa, né? Salva, sim. Você falou bem, a minha mãe me ensinou a ler muito cedo. Ela é alfabetizadora, minha mãe professora. Eu cresci, dei essa sorte de ter sido criado em torno ali de livros, mas era dentro da biblioteca pública, da escola pública, pegando livro emprestado, indo numa loja americana da vida e lendo o livro de pouquinho em pouquinho, que era o que eu conseguia ver dos livros que não chegavam na biblioteca da escola. Como a gente pode democratizar? Você falou aí, né, sobre o acesso à leitura. E tem as estratégias de publicação. O século XXI trouxe a tecnologia, enfim. E o próprio livro, Nunca Vi a Chuva? Nunca Vi a Chuva, teve uma estratégia diferente. Teve. Conta pra gente como é que foi isso. Você acha que essa é uma solução? Eu acho que é uma delas. Nunca Vi a Chuva foi um livro publicado na Amazon, em 2017. Eu era um autor novinho ali, estava doido para publicar, mas não tinha uma editora que olhasse para mim. Eu mandei esse livro para muitas editoras, muitos agentes e nada. Então eu falei, a Amazon estava chegando no Brasil nessa época, era tudo mato. E aí eu falei, eu vou colocar na internet, quem quiser comprar, vai comprar. Eu coloquei esse livro na internet por R$2. Então isso fala um pouco
fala um pouco com a democratização, né, com acesso ao livro, embora se tenha várias barreiras aí, que é o acesso à internet, a leitura por um celular ou por um e-reader, né? Então tudo isso dificulta um pouco mais, mas é um caminho. E esse livro foi acumulando muitas avaliações, era uma oportunidade, era quase um cartão de visita, sabe um cartãozinho que você distribui, olha, esse daqui sou eu, liga para mim se você precisar. Era um cartão de visita esse livro, e ele foi chegando em muitos autores que eu nunca chegaria presencialmente no começo de carreira, como ainda anônimo, então foi uma estratégia legal. Hoje ele está sendo publicado por uma grande editora, né? Um dos maiores grupos editoriais da América Latina, então ver isso e olhar para o caminho que esse livro já teve é muito legal, para mim é muito emocionante, porque eu era só um menino escrevendo na minha casa lotada de irmãos esse livro, e hoje ele está aqui. Então isso é muito legal. Acho que é uma das possibilidades de acesso, né, de democratização à leitura. Eu conversei com a minha editora e falei, olha só, esse livro já foi R$2 na Amazon. A gente não pode vender esse livro esse livro digital por 20, 30 reais. Não existe isso. Esse livro foi R$2 durante muitos anos. A gente precisa de um valor. E minha editora chegou junto comigo. Então o livro já... Logo no lançamento o livro era R$5 na Amazon. Isso facilita muito. A gente não tem noção do quanto as pessoas... Você vê, autores que estiverem lendo, que publicarem seus livros por um valor assim, se o número de leitores aumenta muito, que são pessoas que só podem comprar nesse valor. Então elas chegam até você quando o seu livro é R$2, R$3, R$4. Elas não podem pagar R$30 por um livro. Então é absurdo a forma... o tamanho da receptividade que um livro tem quando ele chega num valor muito popular. E acho que esse pode ser um caminho, uma possibilidade de fazer com que os livros sejam mais lidos. E o que você diria para o Stefano Volpe, de 17 anos, que está nos assistindo agora? Eu diria para ele continuar sonhando muito alto e para ele ter um pouco de paciência, porque... A gente tem Quem sonha alto tem muita ansiedade, que quer ver as coisas acontecerem. E as coisas têm um tempo para maturar, né? O bolo... Você coloca o bolo no forno, você precisa esperar o tempo de maturação. Essa massa precisa crescer, as coisas têm seu tempo. E principalmente nesse mercado, né? Você escreve hoje para ver esse livro aparecer daqui a algum tempo, tantos profissionais vão participar do processo de edição, na indústria do cinema, do audiovisual, no roteiro, também é a mesma coisa, né? Então as coisas levam um tempo. Eu diria para ele continuar sonhando, mas ter um pouco de calma. Eu agradeço muito ao Stefano Volpe esse papo tão delicioso, tão gostoso, tão prazeroso. E para você que está em casa, excelente semana, excelentes leituras e fique com a gente no Trilha. O caminho da literatura passa por aqui.